Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cleber Correia, sou consultor empresarial, sou especialista em finanças e nesse vídeo eu me preparei, eu vou falar com você nesse vídeo quais são os indicadores para você triplicar o lucro do seu negócio. Quatro principais indicadores para que você possa realmente triplicar o lucro do seu negócio. Mas vamos lá. Eu quero colocar para você o que você vai de fato aprender comigo hoje aqui, né? Você vai aprender quais os 4 principais indicadores para você triplicar o lucro do seu negócio. Eu também vou deixar para você aqui como analisar os seus resultados para triplicar os seus lucros e, quiçá, muito mais do que triplicar os seus resultados. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer alguns alinhamentos com você. Talvez você esteja falando, pô, tá bom demais para ser verdade, né? Quem que não quer aumentar os seus resultados? Quem que não quer triplicar o seu lucro? Mas eu preciso alinhar com você o seguinte. Primeiro, não é uma dica apenas. Eu vou de fato ensinar para você quais são esses indicadores, como você tem que fazer, como você calcula esses indicadores, e vou fazer aqui no final desse vídeo uma análise de um cliente nosso, de uma bijuteria que foi atendido pela gente e que isso pode servir para a sua empresa. Então não é uma diquinha, eu realmente vou ensinar tudo para que você realmente possa colocar na prática no seu negócio. Segundo, esse vídeo aqui não é direcionado para quem está na faculdade. Se você está estudando, se você é técnico na área, principalmente os contadores, né? Eu sou contador, sou bacharel em ciências contábeis, sou especialista em contabilidade, mas os estudiosos, né, não é direcionado para você. Talvez está fazendo um trabalho, talvez você está fazendo alguma pesquisa. Muito obrigado por ter chegado até aqui, mas não é direcionado para você. Porque esse vídeo é direcionado para quem é empresário, para quem está no campo de batalha, para quem está todos os dias ali empenhado e não é dizer que teoria é diferente da prática, mas é que quando a gente está no campo de batalha, na prática, né, o combate ele é mais acirrado, ele é sangrento, por assim dizer. Meu Deus, olha o exemplo. Tá? Então a gente precisa tomar decisões que são cirúrgicas. Nós vamos pegar o nosso bisturi e ir lá no ponto e não sair decepando tudo. Então isso não é para quem está na faculdade, é para quem realmente é empresário e está com a mão na massa. Cadê? Vem aqui slide. Outra coisa, eu empreguei toda a minha experiência para proporcionar algo que seja fantástico para você. E você está vendo esse conteúdo de graça, esse vídeo chegou para você de graça. Não sei como é que chegou, não sei em que plataforma que você está vendo, mas ele está de graça aqui para você. Então é o seguinte, imagina que você está pagando para mim R$3.000 para ter acesso a esse conteúdo. Ou R$3.000 é demais? Então tá, imagina que você está pagando R$1.000 para ter acesso a todo esse conteúdo. Por quê? Porque quando você internaliza que você está investindo recursos para isso, isso faz toda a diferença. Se você não encara só como um videozinho, né? Talvez sejam tantos outros videozinhos. Se for o primeiro vídeo, parabéns, né? Você foi sorteado, você foi premiado. Agora talvez você tenha visto tantos outros vídeos, tantas asneiras, tantas tranqueiras que eu localizo por aí, né? Então realmente eu empreguei todo o meu conhecimento, estou fazendo de tudo para que você tenha acesso a algo maravilhoso, fantástico, que você coloque em prática ainda hoje, no final desse vídeo, no seu negócio. Então, internalize que você pagou pelo menos R$3.000, eu falei 1.000, né? Pelo menos R$1.000 para você ter acesso a esse conteúdo. Outra coisa, se você gostar daquilo que eu passar, tá? Comenta. Deixa o seu comentário nesse vídeo, não vê apenas, comenta o que você achou do vídeo.
Se você não gostou, comenta também. Fala lá aquilo que você não gostou, aquilo que você achou que é ladainha. Não tem problema, pode colocar lá. Mas se você gostou, coloca aquilo que te ajudou. Às vezes tem uma coisinha apenas, um detalhe só que eu falei e que vai contribuir para o seu negócio. Então isso vai me deixar muito feliz. Se você tem dúvida, coloca lá. Eu leio todos os comentários. Então escreve lá porque isso pode ajudar você na produção de um novo conteúdo e daí você vai ter acesso a esse material. Então coloca lá, isso ajuda a mim, ajuda a outras pessoas, as outros empresários que chegam até aqui e têm acesso a esse material. Outra coisa, se inscreve no meu canal. Se você está aqui, né, clica em algum canto aqui no vídeo, tem lá o inscreva-se, clique lá, inscreva no canal, fica por dentro do conteúdo que a gente coloca. Eu sei que conteúdo de finanças é muito maçante, é muito chato. É muito chato. Existe uma relatividade nesse ser chato, né? É muito chato quando você não está ligado. Eu estava falando nisso, onde eu estava, que a pessoa falou para mim que não, foi ontem. Foi ontem, meu Deus do céu, me deu um branco aqui. Eu falei que ia explicar para a empresária que a gente ia falar de números, né? Que nós iríamos falar de números naquele dia. E eu falei, poxa vida, é complicado, é maçante a gente falar de números. E eu fiz todo o comentário, fiz todas as explicações, dei todos os esclarecimentos que eram dizer, lembrei. Foi um cliente meu. Anteontem a gente foi fazer no dia que eu estou gravando hoje, é uma quinta-feira, o dia que eu estou gravando, então na terça-feira, anteontem, eu estava no cliente, uma empresa que a gente atende, e eu fui fazer o fechamento dos resultados. E aí o empresário me perguntou, Kleber, quanto tempo que a gente vai gastar nesse fechamento? Porque é um trabalho novo, recente. Eu falei, olha, é subjetivo. Esse tempo, ele pode variar. Eu me programo para pelo menos 1 hora de apresentação de resultados. Então eu estou ali e vou me dedicar para poder mostrar os seus números e fazer todas as análises da sua empresa por pelo menos 1 hora. E ele fez essa pergunta porque a gente começou, é bem recente o trabalho que a gente está fazendo na empresa. E aí eu comecei a fazer todas as explicações. E a empresária, né, são 2 sócios, o marido e mulher, a empresária olhou para mim e falou, Kleber, logo após o almoço, não é fácil a gente participar de uma reunião vendo números, né? E daí, nesse momento, eu falei, bom, eu vou me empenhar, eu vou fazer de tudo para que você não durma, né? A garrafinha de café não está aqui, não estava na sala. Aqui na sala, lá no cantinho, tem uma garrafa de café. Mas não tinha uma garrafa de café naquele dia. Eu falei, poxa, eu vou me empenhar, vou fazer de tudo para que você fique antenada. E olha, a reunião foi muito bem. Nós ficamos mais de 2 horas lá na empresa, dialogando e falando diversos aspectos. Nós falamos sobre os resultados, falamos sobre o orçamento que a empresa, né, vendo uma série de fatores. Nossa, foi um negócio muito legal. Eu já tinha até me esquecido dessa situação de ser chato, tá? Mas no final da reunião ela falou, Kleber, eu não dormi, né? Fiquei muito ligada, muito antenada. Parabéns, gostei demais daquilo que você está trazendo sobre a nossa empresa. Então, se inscreve no canal. O conteúdo pode ser chato às vezes, mas de acordo com essa empresária que acompanhou, ela não dormiu durante a minha apresentação. Então, fica comigo aqui, tá? E se você apenas aprender e não colocar em prática, não vai acontecer nada com os resultados da sua empresa. Você vai ter aprendido, você vai ter muito conhecimento, e olha, conhecimento é legal. Quando eu paro para medir o quanto que eu tenho de conhecimento, e para medir o quanto que eu tenho de conhecimento, eu olho nos certificados dos cursos que eu aprendo, às vezes eu olho nos materiais, né, que eu publico, nos vídeos que eu publico, meu Deus do céu. Então assim, às vezes a pessoa pede alguma coisa para mim e eu falo, caraca, fui eu que fiz isso, né? Fui eu que desenvolvi essa ferramenta, fui eu que fiz essa apresentação, fui eu que fiz esses slides. Então é o seguinte, conhecimento é muito legal. Agora, conhecimento, quando você soma com ação, você termina esse vídeo, né? E aí você vai lá e age e coloca em prática aquilo que eu estou explicando para você, então isso vai gerar resultado para você, isso vai gerar resultado na sua empresa. Então realmente, coloca em prática aquilo que eu estou falando para você, né? Age, pega o seu sistema, pega as suas planilhas, pega
Caderninho não, tá? Seu caderninho, não some do caderninho, tá? Então, se você fez a sua planilha, poxa vida, se você é um especialista em finanças e fez sua planilha, parabéns. Agora, se você é um empresário e fez sua planilha, rapaz, isso pode estar fazendo com que você esteja perdendo a oportunidade de triplicar os resultados do seu negócio. Então, isso não é muito legal, não, tá? Então, conhecimento mais ação gera resultado. Ok? Bom, então vamos entrar nos principais indicadores de uma empresa. Quando a gente fala nos indicadores, deixa eu me situar aqui no material. Então vamos lá, eu tenho uma estrutura, tá? Aqui, vamos para essa estrutura, vou colocar para você. Não, vou colocar nesse outro slide aqui. Então, tem uma estrutura. Essa estrutura ideal, essa estrutura aqui, é a estrutura ideal que eu uso no dia a dia. Tá? Já são 23 anos atuando como consultor, né? Já estou com os cabelos brancos, meus cabelos brancos. Eu falo isso em casa, né? Que eu tenho cabelo branco. Meus filhos, eu tenho um casalzinho de filhos, minha menina hoje está com 8 anos e meio, meu menino está com 4 anos e meio. E essas crianças, nossa, isso é bênção de Deus, né? Eu lembrei aqui da voz do meu menino, né? Falando, papai, mas você é careca, você não tem cabelo branco, você é careca, né? Então, esses 23 anos, né, já com cabelos brancos, trabalhando com orientação empresarial, com consultoria, eu desenvolvi essa estrutura que é diferente de tudo aquilo que você vê na literatura. Tá? Por quê? Porque isso é fruto da minha bagagem profissional, é fruto de tudo aquilo que eu vi, né, no dia a dia, da minha experiência. Então, conforme as dificuldades iam aparecendo, eu fui desenvolvendo, adequando ferramentas para poder fazer com que eu conseguisse entregar melhores resultados para o meu cliente, para que eu conseguisse, de fato, fazer aquilo que eu comentei na história anterior, né, com que a cliente conversasse, falasse sobre os resultados, por 2 horas, já fizemos isso por mais tempo, e a pessoa não dorme, a pessoa fica antenada, ligada, porque a gente está falando sobre os resultados da empresa. Então, essa estrutura ideal que eu coloquei aqui, né, tem todo um porquê desse conceito. Lá em cima a gente tem o recebimento bruto, logo abaixo tem os impostos, depois nós temos os custos variáveis, depois o resultado do recebimento, menos impostos, menos custos variáveis, ele resulta na margem de contribuição. E aqui, né, só focando nesses 3, deixa eu marcar que fica mais fácil para você entender. Vou pegar aqui a caneta, tá? Então, se você pega aqui o recebimento bruto, tá? Menos os impostos, menos os custos variáveis, isso vai ser igual à sua margem de contribuição, tá? E este é o indicador número 1 que eu vou colocar para você aqui. Vamos lá para o slide. Então, é o indicador número 1 da margem de contribuição. É a margem de contribuição. O indicador número 1 é a margem de contribuição. Já caiu direto na fórmula aqui, que eu não coloquei nenhuma animação. Então, mas vamos lá. O que é a margem de contribuição? Vou voltar aqui para mim. Você tem na sua empresa, pode ser, né, acredito que você tenha diversos produtos ou serviços que você entrega para o seu cliente. Se você tem uma distribuidora, né, então você entrega vários produtos, você distribui vários produtos. Se você tem uma fábrica, você deve fabricar vários produtos. Se você tem um comércio, eu já fui empresário do comércio aqui da minha cidade, eu já tive uma loja no comércio varejista, mais especificamente uma loja no ramo de moda íntima. A loja que eu montei para minha esposa, a gente vendia lingerie, né, moda íntima masculina e feminina, mais focada na feminina, e não tinha só um produto, tem vários produtos. E perceba, se a gente falar de preço, tá, você não pega o mesmo preço sem entrar nos méritos, tá, e sem aprofundar no cálculo do preço. Você tem um determinado produto que você compra por R$10, daí você aplica a sua formação de preço, você aplica o seu markup, você compra por 10 e está vendendo por 20, tá? E pode ser que tenha outro produto que você compra por 10 e você não consegue vender pelos mesmos 20, por algumas características do produto, né? Tem uma série de fatores que envolvem essa definição do preço. Só que daí o que acontece?
cada produto, como ele tem um preço e o custo que está atrelado a ele é diferente, inclusive tem fatores como os impostos. Alguns produtos têm impostos diferentes dos outros. Então, como você tem uma estrutura diferente, você tem o preço, menos o imposto e menos o custo, e eles variam, sobra um valor. Quando você pega o preço, tira o valor que você pagou por esse produto, né? Ou você que industrializa, né, as matérias-primas que você gastou para poder confeccionar esse produto, e você tira essas matérias-primas, inclusive tira o preço, isso dá um resultado, isso dá um número. E a esse número a gente chama de margem de contribuição. Tá? Eu me lembrei agora de um treinamento que eu dou. Eu sou consultor empresarial, sou credenciado a uma empresa de renome nacional e já atendi no estado do Pará, lá no norte do meu Brasilzão. Rapaz do céu, e sou aqui do Paraná, né? Na época era maravilhoso. Eu saía de casa, o primeiro voo meu foi para fazer os trabalhos do Pará. Me lembrei agora, né? Eu pegava o voo às 6 horas da manhã aqui. A decolagem era às 6 horas. Então a gente tinha que estar no aeroporto mais cedo, tá? Mas a decolagem era às 6 horas da manhã. E aí a gente pegava um voo direto, pegava um voo para São Paulo, capital, tudo acontecia em São Paulo. E nesses 2 anos que eu ia, né, com regularidade, eu fazia uma conexão em São Paulo. A gente descia da aeronave, saía pelo finger, né, pelo aquele corredorzão, né? A gente que eu falo que eu era um aprendiz de um outro consultor. Eu trabalhava junto com outro consultor, meu mentor profissional. Então esse consultor, a gente descíamos nós dois juntos e saía daquele finger, já entrava no outro e já entrava na aeronave, porque a próxima aeronave já estava esperando a gente ficava ali meia hora em São Paulo. Tá? Decolávamos de novo de São Paulo e pousávamos em Brasília, na capital federal. A gente pousava lá e não descia da aeronave. Tá? Dali a pouco a gente desembarcava algumas pessoas, embarcavam outras e a gente decolava de novo e parava em Belém do Pará. Júlio alguma coisa, como é que é o nome do aeroporto, né? Então pousava lá meio-dia. Então das 6 da manhã ao meio-dia era voando, né? Maringá, minha cidade, para São Paulo, Brasília e Brasília, Belém, e a aeronave continuava até Macapá, que ela terminava o trecho. Nunca cheguei para Macapá. Então eu ia para Belém e lá em Belém eu rodava o estado todo, né? Descia até Marabá, Ananindeua, Abaetetuba, Moju, uma série de cidades aí do Pará. Se você é dessas cidades, compartilhe, escreve no comentário. Eu sou de Abaetetuba, eu sou de Belém. Coloca, muito importante, muito bom para o meu crescimento. Foram nos anos 2006 e 2007. O tempo passa demais da conta. Que legal, né? E já tinha uma jornadinha. Então a gente tem uma ferramenta que eu desenvolvi lá de precificação maravilhosa. Mas enfim, lá eu atendi. Na época eu estava credenciado atendendo cliente lá do Pará. Tá? Então eu ia para lá e depois eu permaneci aqui no estado do Paraná, essa jornada, a gente permanece por aqui, atendo alguns clientes aqui em São Paulo também, e agora a gente está ampliando isso, levando para todo o Brasil, né? Entrando no online para levar para todo o Brasil. Bom, resgatando, trazendo para cá, então, credenciado a empresa, o que a gente tem? O indicador mais importante, o primeiro indicador mais importante é a margem de contribuição. A gente tem diversos produtos que nós comercializamos e cada produto deixa um pedacinho. Você vende menos o custo desse produto, os impostos que estão atrelados e sobra um determinado valor. Tá? Esse valor ele chama de margem de contribuição porque é o seguinte, ele contribui para você pagar 3 coisas: seu custo fixo, seus investimentos e o seu lucro. Tá? Tem alguns encaixes, tem outras coisas que a gente encaixa aqui, mas basicamente é isso. Tá? Sua margem de contribuição é o valor que contribui para você pagar custo fixo, investimento e o seu lucro. E qual que é a fórmula da margem de contribuição? Agora sim, vou colocar o slide aqui. Tá? Então a fórmula da margem de contribuição é essa daqui. Tá? Então nós temos lá o faturamento, tá? Menos os impostos, menos os custos variáveis, dividido pelo valor do faturamento. Tá? Então o faturamento está em 2 vezes ali.
Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa, ela tem um faturamento de 50 mil reais. E esses 50 mil reais acabaram gerando 2 mil reais de impostos. Não estou entrando no mérito do percentual, qual que é o regime tributário, não vem ao caso, tá? Então, para simplificar a nossa vida, você tem ali 2 mil reais de impostos. E os custos variáveis, eles somaram 33 mil reais naquele mês, tá? Então, o que acontece? Pegando estas informações, então nós vamos jogar, né? Pega esse exemplo e coloca ali, ó, 50 mil reais de faturamento, tá? Deixa eu marcar, deixa eu colocar aqui no próprio slide, tá? Então nós temos aqui, ó, 50 mil reais de faturamento, tá? Eu subtraio o valor dos impostos, ok? E desse valor eu subtraio o valor do custo variável. Eu não coloquei aqui, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó. 50 menos 2 menos 33, então a gente tem 15 mil de resultado. Então esse valor aqui vai dar 15 mil. Que coisa, né? A gente organiza bastante, ainda faltou essa informação. Aí quando você pega 15 mil e divide por 50 mil, tá? Dividido por 50 mil, aí você vai ter uma fração. Se você fizer essa conta aí, você vai ter uma fração. Isso vai ser igual, né? 15 dividido por 50 vai ser igual a 0,3, tá? E aí eu vou dar um Enter aqui, tá? Ou seja, minha margem de contribuição, tá? Margem de contribuição aqui é de 30%, porque 0,3 você vai multiplicar por 100, né? Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui. Tá aparecendo. Então, você vai multiplicar por 100, então a sua margem de contribuição é de 30%. É extremamente importante, esse é o primeiro indicador que você tem no seu negócio. É extremamente importante que você conheça a sua margem de contribuição. Sua margem de contribuição, ela precisa, quanto maior a sua margem de contribuição, melhor para o seu resultado. Então você precisa conhecer a margem de contribuição de cada um dos seus produtos, né? Você pega o seu sistema de gestão, seus controles e avalia, né, qual que é a margem de contribuição que cada produto contribui, né? Qual que é a margem que cada produto contribui para que você pague seu custo fixo, seus investimentos e o seu lucro. Ok? Então, voltando aqui, vamos lá, sozinho. Opa, não, para cá, sozinho. Bom, continuando, o seguinte, o segundo indicador, pensa comigo, é uma pergunta que muita gente me faz, muitos empresários me fazem essa pergunta. Kleber, qual é o valor mínimo que eu preciso faturar para poder não ter preocupação? Eu estou gravando esse vídeo no mês de janeiro e agora em dezembro eu atendi um cliente e o cliente ele queria saber só essa informação. Kleber, eu quero saber qual que é o valor que eu preciso faturar, o mínimo, para não ter problema. Porque eu estou cheio de problemas. Eu vivo antecipando duplicatas, eu vivo uma empresa de prestação de serviço. Na verdade, não é prestação de serviço, é comércio, né? Eu até identifiquei uma empresa de serviço de vigilância, mas basicamente ela não faz o serviço da vigilância, ela faz a instalação dos equipamentos de vigilância. Então, o foco principal dela no momento é vender os equipamentos e fazer toda a instalação. E o serviço de vigilância eles querem implantar depois. Então, aquela vigilância é basicamente deixar tudo preparado. Um empresário com muita dificuldade. Kleber, eu estou enrolado, eu vivo pegando cheque de parente para poder descontar em banco. Se você não sabe o que é descontar um cheque, né? Ele vai lá, hipoteticamente, ele vai lá na mãe dele, né? E pega um cheque de 10 mil reais para daqui 60 dias. Aí ele pega esse cheque de 10 mil reais, leva no banco, olha o problema, cheque da mãe. Chega lá no banco e fala, ó, vendi para esse cliente, para essa pessoa aqui. Né? É só um exemplo, tá? Porque cheque da mãe, o banco sabe que ela é sua mãe, mas vamos lá. Então, ele pegou esse cheque, leva lá no banco, o banco olha, opa, essa pessoa aqui, esse cliente seu tem um histórico muito bom, né? Ele é um crédito, ele tem crédito, isso possibilita para você um bom resultado. Então tá, então eu vou pegar esses 10 mil reais e eu vou te dar aqui 9 mil reais para você poder já ir trabalhando. No final desse prazo, eu recebo do seu cliente. Então ele está antecipando. O que ele faz com isso? Ele pega os 9.800 reais, trabalha 60 dias, depois vai lá e paga os 10 mil, porque o cheque não existe, aquele cliente não existe. Tá?
Isso não é legal, não faça isso no seu negócio. Mas talvez está acontecendo com você. Você está fazendo isso. O que acontece? Esse cliente, ele queria saber somente qual era o seu ponto de equilíbrio. Para responder essa pergunta, a gente precisa ter todo o controle da minha gestão financeira. Eu preciso fazer todo o gerenciamento dos meus resultados, dos meus números. Tem que controlar tudo. Tá? E aí a gente fez todo um trabalho e ao final eu mostrei para ele qual que era o ponto de equilíbrio. Por que eu precisava fazer tudo? Porque para mostrar o ponto, para calcular o ponto de equilíbrio, eu vou precisar, vamos lá? Eu vou precisar pegar minhas despesas fixas e dividir pelo meu percentual da margem de contribuição. Vamos passar aqui, ó. Neste exemplo, vamos imaginar que eu tenho 12 mil reais de despesas fixas. E a minha margem de contribuição, eu estou dando continuidade com a margem que eu calculei no primeiro indicador, ela é uma margem de 30%. Então, é simplesmente isso. O custo fixo dividido pela margem, tá? Aí, se você for colocar na calculadora, você vai ter que usar o 0,3, tá? 12 mil dividido por 0,3, que isso vai dar 40 mil reais de ponto de equilíbrio. Ficou bem aqui do meu lado. Cadê meu rosto? Aqui. Então, bem aqui do meu lado tá os 40 mil reais. Assim, ficou melhor, né? Então, os 40 mil reais tá aqui. O que é isso? Esse é o valor mínimo que esse empresário precisa faturar para receber, né? Para poder, eu falo receber porque a gente está falando em cima da abordagem do fluxo de caixa. Tá? Faturar, receber, ok, depende do âmbito que você está olhando. Enfim, esse é o ponto de equilíbrio, é o valor que você precisa de receita para poder cumprir com seus compromissos. Tá? Então, isto é extremamente importante. Imagina qual o seu comportamento, o que você pode fazer quando você tem conhecimento de que o seu ponto de equilíbrio é um determinado valor, né? Quais ações que você pode fazer, suas decisões, elas mudam quando você conhece e aí sim você consegue partir para triplicar os seus resultados. Terceiro ponto, terceiro indicador que eu vou deixar neste vídeo, nessa aula que você está recebendo, é o resultado operacional. Dentro da estrutura, cadê aqui? Deixa eu me organizar aqui. Né? Vamos lá, o terceiro ponto, 59,33. Isso é para meu controle aqui. Então tá. Então, dentro da estrutura que eu já coloquei aqui para você, voltando para cá, tá? Dentro dessa estrutura, perceba que lá em cima eu tenho o resultado operacional 1, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Resultado operacional 1. Esse cara aqui. Resultado operacional 1. Esse é um dos principais indicadores que você precisa conhecer do seu negócio. Olha que interessante, né? A gente está aqui com a margem de contribuição e logo debaixo dele a gente tem o resultado operacional. Sim, é extremamente importante conhecer o resultado operacional. E daí, como é que eu faço para conhecer o meu resultado operacional? Vamos lá para o meu slide. Cadê você? Aqui. Então, o resultado operacional. Eu estou aqui com os meus números, inclusive os mesmos números, né, que a gente está usando no exemplo anterior. O faturamento da empresa é de 50 mil. Ela tem 2 mil de impostos e 33 mil de custo variável. Até deixei em cinza porque ele não é relevante para cá, mas eu tenho a minha despesa fixa. Tá? Minha despesa fixa. Ok, então, no resultado operacional eu vou pegar o meu faturamento, tá? Vou subtrair os meus impostos, vou subtrair os meus custos variáveis e eu vou ter a minha margem de contribuição que nós calculamos agora há pouco, tá? Aquela margem de contribuição de 30%, tá? Ela está aqui, beleza? E daí, desse valor, dessa margem, que dá 15 mil reais, eu vou tirar os 12 mil reais aqui que nós temos das despesas fixas. E isso resulta em 3 mil reais, ok? Então, nós temos aqui os 3 mil reais. Só que, o que você vai fazer para comparar? Porque 3 mil reais hoje, amanhã é 10, depois de amanhã, enfim, isso vai se modificando. Você precisa olhar para o indicador
indicador do resultado operacional. O indicador do resultado operacional é justamente pegar o resultado operacional 1, deixa eu pegar aqui, ó, né? Você vai pegar o resultado operacional 1, tá? Que tá aqui o bichinho, e dividir ele pelo seu recebimento, tá? Vamos ver lá se eu acerto. Isto. Aqui eu coloquei faturamento. Você vai dividir ele pelo seu recebimento ou pelo seu faturamento. Ok? Então, a gente tem neste exemplo, olha lá, o resultado operacional 1 foi de R$3.000, beleza? Eu vou dividir por 50 mil. Vou fazer a conta aqui na minha calculadora. Então, R$3.000 dividido por 50 mil reais, tá? Então, nós temos 0,06, tá? Se você pegar esse aqui direto, ele dá 0,06. Esse valor, só que eu preciso dele em percentual. Então, você vai multiplicar ele por 100. Tá? Você fez essa multiplicação, o que vai acontecer? Seu resultado operacional vai ser de 6%. Deixa eu sair da frente aqui. Então, seu resultado operacional é de 6%. Tá? Uau, que legal, né? 6%. Esse resultado ele varia de ramo para ramo, de negócio para negócio. Eu não gosto muito de usar bases comparativas. A gente tem históricos, mas entenda que você precisa melhorar o seu resultado. Então, qual é o seu resultado operacional? Aqui nós estamos com 6%. Beleza. O quarto indicador que eu quero deixar aqui para você, eu já coloquei ali, mas vamos pensar o seguinte, o quarto indicador é a meta. E a meta do quê? A meta de recebimento, a meta de entrada de resultados, a meta de lucro que você quer. Você fala, Kleber, eu não quero 6% da minha empresa. Eu me empenho, trabalho aqui todos os dias, então eu estou sempre empenhado para poder fazer o trabalho e eu quero um resultado mais adequado, quero um resultado melhor no meu negócio. O que você vai fazer então? Você vai definir qual que é a sua meta, qual que é o resultado que você quer. Que eu já até coloquei, você viu no slide anterior, né? Então, minha meta de lucro é de 20%. Kleber, minha meta de lucro é de 20%. Eu consigo fazer os 20%. Né? Eu quero ganhar 20%. Perfeito. Existe uma forma de nós fazermos essa conta. E antes de você prosseguir, enquanto a gente está conversando, coloca nos comentários quanto você acha que dá de... quanto que você acha que tem que ser de recebimento, quanto você acha que tem que ser o faturamento da empresa para a gente poder ter os 20%. Né? Percebe que é o seguinte, ele já está tendo ali com 50 mil reais, com 50 mil, tá? Ele está tendo um resultado de 6%. Então, quanto que eu quero, quanto que você acha que precisa para poder ter... Eu estou na frente aqui de novo. Tá? Ups. Então, quanto você acha que precisa de faturamento para a gente poder ter o resultado? Bom, vamos prosseguir aqui. Tá? Como que eu faço esse cálculo? A fórmula é esse cara aqui. Tá? Então a gente vai ter lá em cima as despesas fixas dividido pela margem de contribuição menos a meta de lucro. Tá? Menos a meta de lucro. Então, deixa eu colocar aqui, vamos lá, porque a gente faz... Aqui, ó. Então, a despesa fixa. A despesa fixa do nosso exemplo, se eu não estou errado aqui, são os 12 mil. Né? Os 12 mil reais. A margem de contribuição é de 30%, não é isso? E a meta de lucro é de 20%. Então, é esse cálculo que você precisa fazer. Kleber, eu quero ter 20%. Minha margem de contribuição é de 30% e minha despesa é de 12 mil. Tá? Então, como que a gente segue? A gente segue aqui, ó, 12 mil de despesas, que eu coloquei aqui, 30% de margem, 20% de lucro. E o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, fazer a continha, fazer aqui no meu celular. Você vai pegar 30 menos 20, dá 0,10. Você vai pegar 12 mil dividido por 0,10. Quanto foi que você colocou lá, que era a sua, que tinha que ser a meta de recebimento? Quanto foi que você colocou? 70 mil? Né? Tinha sido 50. Então, 70 mil, 80 mil, 100 mil? Não. A meta é de 120 mil reais. Para você ter um lucro
para você ter um lucro, eu não preparei aqui um demonstrativo, vamos lá, ó, para você ter 20% de lucro, você precisa, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar para você um material, né? Não é este material, esse material está preparado para depois, não entrou o material, esse material aqui a gente vai falar na sequência, tá? Eu tenho aqui um slide comparando para você, mostrando o porquê, volta para cá, mostrando por que os 120 mil reais, mas basicamente seu custo varia na proporção. Para você vender, quando você vende 50 mil reais, você tem um valor de custo. Quando você vende 120 mil reais, seu custo vai subir junto. O seu imposto sobe junto. Então isso é variável. Quanto mais você vende, quanto mais você produz, mais vai subir o valor. Então percebe, você sai com 50 mil, você tem 6%. Para ter 20%, você tem que quase triplicar o seu faturamento. Você tem que sair de 50 mil de faturamento para chegar para 120 mil de faturamento. E aí sim você vai conseguir ter 20% de resultado. Olha que louco, né? Então, percebe como é importante você conhecer os seus indicadores, você saber dos seus resultados, tá? Então, agora eu quero entrar numa análise de um demonstrativo de resultado. Fica comigo aqui, continua comigo, tá? 4 indicadores extremamente importantes que você viu: margem de contribuição, ponto de equilíbrio, resultado operacional e a sua meta de vendas, né? Esses 4 indicadores operacionais que você viu, repetindo aqui porque eu estava muito pequenininho lá no canto, né? Então, sua margem de contribuição, seu ponto de equilíbrio, seu resultado operacional e sua meta de venda. São 4 indicadores extremamente importantes a respeito do seu negócio. E agora eu vou mostrar, agora sim, aquela ferramenta do Excel. Cadê você? E só porque eu estou querendo mostrar ela não está aparecendo aqui. Vamos a isto, apareceu. O que acontece quando eu faço esta avaliação? Eu vou inclusive, né? Isso aqui é um material que nós temos, eu vou inclusive vir aqui, ó. Demonstrativo de resultado. Aqui no demonstrativo de resultado, eu tenho o resultado da empresa, o recebimento operacional da empresa. Isso é uma ferramenta real que a gente aplica, né? Uma delas, que a gente tem aqui o lucro diário, e temos também o Flex Money, né? Uma evolução que nós temos aqui. Então, 103 mil reais de receita no mês, 2 mil reais de impostos, eu já consigo saber que são 2,4%. Me dá uma receita líquida de 101 mil reais e meus custos, né, diretos e indiretos, de 58,5%. Aqui eu também tenho outras despesas variáveis. Essas outras despesas variáveis que são as despesas com vendas e a despesa com mão de obra, fazendo com que a minha margem de contribuição seja de 23,1%. E aí, tá? O primeiro indicador que eu falei para vocês é a margem de contribuição. 24 mil reais, 23,1%. Eu estou olhando aqui o mês 5. Bom, isso é bom ou ruim? E aí entra as comparações. Porque quando eu pego o mês 5 e comparo com o mês 6, eu tenho aqui as informações de margem de contribuição, tá? Eu tenho... Cadê você, minha margem de contribuição? Minha margem de contribuição, ela está aqui 37,4%. E no próximo mês ela subiu para 42,9%. Então, percebe que houve um aumento de 20% na minha margem de contribuição. Isso muda o jogo. Eu estou analisando o meu resultado de um determinado mês, comparando com outro mês, e eu percebi que minha margem de contribuição ela subiu. O que aconteceu? Né? 103 para 109, eu aumentei só 5% do meu resultado. 5% minha receita. Só que o meu custo ele se manteve equilibrado. 60 mil, caiu inclusive, né? Era 60.700 para um cenário de 103 e ele caiu para 60.100 no cenário de 109. Eu aumentei as vendas em 5% e reduzi o meu custo em 1%. Deixa eu só confirmar, é o meu custo em reais aqui. Esse cálculo aqui, ele precisa pegar um pouquinho, o ideal é aqui, ó. Aqui.
Isto. Então, o custo ele caiu 5,9% e não só 1%. Tá? Bom, e fez com que a minha margem ela saísse de 37 e subisse para 32. O que significa isso? Para cada R$100 que a empresa recebeu aqui no mês 6, sobrou 42,9. E no mês 5, para cada R$100 que a empresa vendeu, estava sobrando 37,4%. Houve um aumento de 20% nesse valor. E isso foi decisivo. E por que foi decisivo? Esse cliente em específico foi bem no período que a gente intensificou os trabalhos e mostrou para ele os resultados que estavam acontecendo. Né? As despesas, inclusive, elas foram reduzidas, tá? Ela saiu de 20 mil para 18 mil e o meu resultado operacional ele mudou. Ó, eu já tenho até resultado operacional aqui que saiu de 17,5 e subiu para 25,8, um aumento de 47%. Tá? E o resultado do empresário que era negativo, ele passou para 13, ele subiu 377%. Meu Deus, é bastante. Saiu do prejuízo para R$8.000 de lucro, tá? E daí, nós temos o ponto de equilíbrio. Então percebe que nessa avaliação eu consigo aplicar todos os 4 indicadores que eu deixei para vocês hoje. Então, meu ponto de equilíbrio operacional, o que é o ponto de equilíbrio operacional? Seria o mínimo que a gente precisa faturar para poder pagar a minha despesa fixa, para que esse valor aqui seja zero. Tá? Mas você trabalha para ter resultado zero? Tá? Você não trabalha para ter resultado zero, você não trabalha para ter resultado zero, você trabalha para ter resultado de fato, para que sua empresa seja lucrativa e para que você realmente ganhe, tenha bons resultados. Então, o que acontece? Para você ter resultado zero, você precisa de R$55.000, tá? E houve uma redução de um mês para o outro. Como houveram trabalhos positivos, proativos para poder buscar o resultado, então esse ponto de equilíbrio operacional ele saiu de 55 mil para R$43.000. Tá, mas eu não quero trabalhar no ponto zero, Klepper. Eu quero ter resultado. Eu preciso pagar meus investimentos, eu preciso pagar outras despesas, né? Inclusive nesse caso aqui até a retirada da diretoria. Então, o ponto de equilíbrio final, que eu chamei, ele é de 111 mil reais, ele era no mês 5 e caiu para perto de 90 mil reais no mês 6. Né? Então caiu quase 20% a necessidade de recebimento, uma vez que foram aplicadas ações corretivas. Né? Aquela coisa, conhecimento mais ação gera resultado. E aqui, o conhecimento mais ação definitivamente gerou resultado. Então, percebe, deixa eu voltar aqui, cadê eu? Percebe quão importante, você percebeu quão importante é você conhecer os seus números, ter todo um controle dessa gestão e avaliar os principais indicadores do seu negócio? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido, tenha tido significado para você. E se teve significado, deixa o seu comentário. Coloca para mim, não vai colocar o que você achou do vídeo, às vezes você não gostou do cenário, não sei o que, né? Não gostou da minha cara, não gostou do tamanho do meu cabelo. Não é isso. É a contribuição que eu pude fazer para o seu negócio. Se eu contribuir de alguma forma, deixa aqui o seu comentário positivo. Se você não gostou, deixa o seu comentário negativo também. A gente absorve isso e melhora a cada dia mais. Então, comenta. E você também compartilha com empresários, empresárias, amigos que você acredita que precisam ter acesso a esse conteúdo. E que isso promova melhorias contínuas, melhorias constantes no seu negócio. E eu espero ver você num próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.